Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Mataram para roubar, cabeleireira é assassinada e teve o carro e dinheiro roubados. Na mira da polícia, investigação em Araguari, desvenda esquema de tráfico de drogas e assassinatos. Risco de vida, 2 mulheres são atacadas por abelhas depois de bater carro contra a árvore. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 11 de novembro, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Mas antes, quero desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima terça-feira. Vamos juntos até 1h50 com muita informação aqui no Minas, que você já sabe, né? Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. O Bandzap está liberado, você participa do nosso quadro, manda o seu comentário, aquele abraço, tem um flagrante aí que você filmou com o celular, manda para cá que aqui você tem voz ativa, tá bom? Daqui a pouquinho tem você, o repórter. E a gente também está presente com você, ao vivo com você lá no YouTube. A Band Triângulo tem um canal no YouTube. Você pode se inscrever, acompanha ao vivo onde você estiver ou pode rever as nossas reportagens, os nossos programas a hora que lhe convier, tá bom? Nas redes sociais tem notícia para você no arrobinha da Band Triângulo, Instagram e Facebook. As redes do amigo aqui, @Bagnetti, acompanha lá, tem muita coisa legal também, tá bom? Ó, terça-feira, dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Bandzap já está liberado, você já pode mandar a pergunta, manda o nome, a cidade, tá vindo a Black Friday aí, tem muita gente que está em dúvida, né? Alguma questão no seu trabalho, alguma dúvida no seu trabalho, hora extra, manda para cá que o nosso advogado responde para você, tá certo? Daqui a pouquinho, rapidinho. Olha só, a gente começa com uma situação no mínimo inusitada. 2 mulheres foram atacadas por abelhas depois de bater o carro contra uma árvore. Vamos entender o que aconteceu com o Carlos Vilela, que está aqui conosco para abrir o Minas Urgente dessa terça-feira. Uma boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Bagnetti, quando tem que acontecer alguma coisa, não tem jeito, né? Porque esse fato aconteceu em Unaí, no noroeste do estado, e começou com um acidente até de proporções muito simples, né, com pouquíssima gravidade. O carro estava com a mãe e a filha, a mãe de 89, a filha de 64 anos, a condutora do caso, a filha, estava fazendo uma manobra, né, no local, parece um estacionamento, um local de fazer um retorno, quando de repente ela perdeu o controle do veículo, devagarinho, subiu nesse meio fio aí e desceu num declive também muito lentinho, só que acabaram batendo numa árvore, e nessa árvore tinha um enxame de abelhas. A mãe, inclusive passageira, desceu do carro, né, sem perceber nada, só percebeu quando ela começou a ser atacada, e ela levou pelo menos 30 picadas de abelha. A filha também, assim que as abelhas ficaram alvoroçadas, também atingiram a filha com pelo menos 60 picadas. Elas foram socorridas pelo SAMU, foram levadas para o hospital municipal, inclusive a filha já teve alta, a mãe também deve ter alta ainda hoje. E depois desse fato aí, os bombeiros foram lá no local, na companhia de um apicultor, removeram o tronco dessa árvore para dar mais segurança a quem passa por esse local. Mas o fato é que, tirando o susto, o pavor e, é claro, a dor, né? A situação poderia ter sido mais grave, porque para quem tem alergia, Bagnetti, basta uma picada. Essas 2 passaram no teste alérgico mesmo, não é mesmo? Com certeza, Carlos Vilela. Obrigado pelas informações. A gente fica aqui na torcida para que elas se recuperem o quanto antes, né? Uma situação completamente inusitada, e Carlos Vilela reforçou bem. Muitas pessoas são alérgicas, tá? E também, dependendo da quantidade, do tamanho do ataque, da quantidade de picadas, pode ser letal, pode ser fatal.
né? Então, um acidente, você viu aí sem muita gravidade, passou pelo meio-fio e desceu o barranco. Você está vendo aí toda a sequência, né? Não conseguiu frear a tempo, enfim, mas passou no meio-fio e desceu. Até aí, dos males o menor. A hora que elas foram descer do carro, foram atacadas pelas abelhas. Que situação, no mínimo, inusitada. Importante reforçar que mãe e filha passam bem. Vamos falar de violência contra a mulher. Uma cabeleireira de 28 anos foi assassinada e teve o carro e o dinheiro roubados. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, direto de Uberaba, traz informações desse caso. Uma boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um caso registrado grave contra a mulher aqui em Uberaba. A Polícia Civil está fazendo a investigação, Bagnete. Os policiais ainda não definiram se esse caso vai ser homicídio, se vai ser feminicídio ou até latrocínio, tendo em vista que o suspeito roubou o carro da vítima e fez transações bancárias. Esse fato aconteceu na tarde de ontem na rua Vicente Borges, lá no bairro Valim de Melo, divisa com Chica Ferreira. Os policiais militares foram solicitados pela vizinha da residência e também pelo dono do imóvel que ocorreu o crime. Ele relatou aos policiais militares que recebeu a ligação da vizinha, ela que escutou gritos de socorro na casa que mora a filha dele. Então ele correu até o local, até porque mora próximo, bateu no portão por várias vezes e aí o genro dele, que é o namorado da filha, abriu o portão e ele questionou: cadê a minha filha, o que você fez com ela? O indivíduo falou que a filha dele estava trabalhando e realmente ela estava. Esse rapaz, ele levou a vítima, a cabeleireira Rafaela Silva Fachinelli, de 28 anos, até a casa da atual namorada dele. Segundo informações de testemunhas e familiares, os dois eram amigos, o acusado do crime e a Rafaela. Ele levou ela até a casa da atual namorada e matou essa moça com várias facadas no rosto, na cabeça e por várias partes do corpo. Na sequência, ele fugiu no carro dela, um Fiat Argo de cor branca, só que antes do crime, ele pegou uma maquininha de cartão dela e fez transferências, passou o cartão no valor de R$850 e depois ele fez uma transferência da conta dela para a conta da atual namorada. Então a polícia está trabalhando com várias linhas de investigação, até mesmo pela relação entre os dois. Segundo familiares e também amigos, eles eram bastante amigos. Tem a possibilidade de ser acerto de contas por conta de dívida contraída por esse rapaz e ele estava tentando pegar dinheiro com ela e pode ter roubado o carro, ou pode ser até crime passional, tendo em vista que momentos antes do homicídio, ela postou um vídeo nas redes sociais, bastante alegre, feliz, ela como passageira do veículo e ele do lado dirigindo o carro. Então são várias linhas de investigação nesse caso misterioso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando e até o momento esse suspeito não foi encontrado. Bagnete, caso grave e nós vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade vai na tela da Band. Grave, misterioso, com muita ponta solta nessa história. Você viu o Juliano Carlos trazendo aí, então, né, todos os pontos de vista estão sendo levados em conta pela investigação. Uma jovem cabeleireira, bonita, uma vida toda pela frente, uma família agora em desespero, né? O suspeito do crime desaparecido e o motivo a ser elucidado pela investigação da Polícia Civil. Mais um crime contra a mulher, mais uma mulher assassinada nessa covardia sem fim do nosso país. Você vai ver também que um homem foi preso, suspeito de agredir e manter a companheira em cárcere privado. Agora quem tem as informações é César Campos, em mais um caso terrível. Acabamos de falar de uma mulher assassinada e agora uma mulher sendo agredida e trancafiada, né, César? Uma boa tarde para você. É exatamente isso. Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os policiais estiveram ontem no bairro Campos Altinho para verificar essa denúncia de cárcere privado e agressões contra uma mulher de 22 anos. No local, eles encontraram a vítima com várias lesões pelo corpo. O suspeito foi avistado, inclusive ele estava fugindo pela vizinhança, pulando muros, mas foi preso após uma perseguição policial. Os policiais conseguiram aí prender esse homem. Ele vai responder agora por lesão corporal, ameaça de morte, cárcere privado e desobediência no âmbito aí da Lei Maria da Penha. Além de tudo isso, Bagnete, a Polícia Civil descobriu que durante as agressões, olha só essa,
O homem costumava usar o celular da própria vítima para filmar as lesões. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Araxá. Absurdo, né? Eu volto com você. Que fique lá por muito tempo, viu, César? Porque senão o desfecho desse caso vai ser o desfecho que a gente está acostumado a noticiar aqui. Por mais pessimista que possa parecer da minha parte, a gente sabe, se um cidadão, se é que a gente pode chamá-lo assim, não for barrado, não ficar preso, a vida dessa mulher corre risco. É assim, sempre foi assim. Esse é o enredo do feminicídio, esse é o enredo da violência contra a mulher nesse país. Volto a repetir. Deixa eu te perguntar, o seu projeto está parado? Eu sei o que é sonhar com o acabamento perfeito e o orçamento não fechar, né? Aquele impossível que a gente aceita. Mas agora vai. Já está acontecendo e é um mês inteiro, viu, gente? Todo dia uma oferta incrível para você. É sim, a virada do jogo na Black November, claro, da nossa RC Distribuidora. Você tem a chance de tirar o projeto do papel. É agora, aproveite. Não é sorteio não, são descontos reais naqueles produtos que você sempre desejou, está sonhando e com a qualidade que a RC sempre entrega para você. A oportunidade de você fazer o seu sonho acontecer sem apertar seu orçamento. É incrível, né? Pois é, mas é verdade. Vai lá conferir, não deixe para amanhã. Venha para a RC Distribuidora, transforme o seu projeto antes que acabe o ano, hein? Aproveite a maior Black November de todos os tempos. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Olha só, daqui a pouquinho tem advogado do povo, tá? Vou liberar o Bandzap para você, manda aí o nome, a cidade e a pergunta. Tá com dúvida aí no seu trabalho, no seu condomínio, tem alguma confusão aí no condomínio? Manda para cá que o advogado responde para você. Olha só que barbaridade. Lá em Patos de Minas, a cidade está muito bonita por conta do Natal. É o Renascer Natalino, um projeto que decorou toda a cidade de Patos de Minas, esperando o mês de dezembro. Foi inaugurado sábado à noite, mas já foi alvo dos vândalos. A organização do projeto se pronunciou informando que nos últimos dias foram furtados mais de 500 metros de fios elétricos, além de equipamentos que foram danificados. Tá? Eles estão tomando todas as medidas aí rigorosas para evitar esse tipo de coisa, estão instalando câmeras, recebendo o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar e pediram, tá, para quem avistar qualquer ato desse que cause danos à decoração, tem que denunciar. É vandalismo puro, tá destruindo a decoração de Natal na cidade de Patos de Minas. Patos de Minas já se antecipou, a cidade está toda bonita, iluminada. Uberaba também já está toda iluminada. E aí, a vagabundagem não perdoa. Isso aí é morador de rua, isso aí é andarilho, é vândalo, aí para cima e para baixo roubando fio para vender e comprar droga. Simples assim. A gente não é besta, sabe o que está acontecendo, mas não estão perdoando nem a iluminação de Natal. Olha só, foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Uberlândia a prorrogação do prazo para que os vereadores apresentem emendas positivas ao projeto da Lei Orçamentária Anual 2026. Com a mudança, o novo prazo passa a ser até 21 de novembro, antes da data limite, que é 14 de novembro. O pedido foi feito porque o valor total disponível para as emendas só foi repassado à Câmara no dia 15 de outubro e que encurtou o tempo de trabalho parlamentar, o trabalho dos parlamentares. A medida foi aprovada durante reunião extraordinária, tá? E segundo a presidência não haverá nova prorrogação. Fato é, os vereadores têm que trabalhar contra o relógio, porque daqui a pouco já vão entrar de licença, né, de recesso parlamentar, de férias, dê o nome que quiser, tá? Então tem que agilizar. A rotina de quem presta concurso público é de muito esforço e dedicação para milhares de pessoas. Pois é, a tão sonhada estabilidade financeira passa por um único objetivo, passar em um concurso público. Tem muita gente estudando e aí de olho de uma vaga. Vamos ver? Desde a pandemia, Thalita Cristina decidiu investir em um novo propósito, conseguir a aprovação em um concurso público. Ela faz parte do grupo que vem crescendo em todo o país,
Pessoas que dedicam boa parte da rotina aos estudos em busca de estabilidade e independência financeira. Desde a pandemia, aquela insegurança que a gente passou, o Brasil inteiro passou, né? Eu procuro estabilidade. Acho que o serviço público, ele traz essa estabilidade, né, enquanto concursado. Esse ano eu investi, né, em um cursinho, foi muito benéfico, tive um resultado muito bom. E estou guardando nomeação. Mas o caminho não tem sido fácil. Além de concurseira, Thalita é mãe, esposa e ainda acumula 3 profissões. Ela conta que o maior desafio é equilibrar o tempo e não desistir, mesmo quando o cansaço bate. É um desafio, é desafiador. Mas nas brechinhas que eu tenho, no tempinho que eu tenho, eu pego, foco nos estudos e a recompensa vem. De acordo com o censo dos concursos de 2024, a maior parte dos candidatos tem entre 25 e 39 anos. A pesquisa também mostra que mais da metade são mulheres e que a maior motivação é a estabilidade financeira seguida de remuneração. Os concursos públicos continuam atraindo milhares de candidatos em todo o Brasil. A disputa é acirrada e exige disciplina, foco e organização. Planejamento, constância, disciplina, esses são as palavras-chave que são os segredos para aprovação. Mas a mente é ela que manda. Então, se você não cuidar da sua mente, não trabalhar essas crenças, às vezes a gente escuta muito dos alunos, eu não sou capaz, isso não é para mim. Não desanime, porque é como se fosse uma fila mesmo. Existem pessoas que estão estudando há mais tempo, estão mais maduros no conhecimento, né? E outros que estão começando agora. Então, não tem como a gente falar que quem está começando agora vai passar na frente dos outros. Pode acontecer, mas é raro. A questão da constância e da disciplina, realmente, ela faz toda a diferença. Desde 2020, o cenário dos concursos vem mudando. Os cursos online ganharam força e muitos candidatos passaram a estudar com videoaulas, plataformas digitais e simulados pela internet. Antes a gente fazia muitas aulas presenciais, então era mais dificultoso para o aluno, porque ele perdia a aula, aconteceu algum imprevisto. E agora a gente tem uma modalidade que são as aulas online. E essas aulas ficam gravadas também. Então, quando o aluno não consegue assistir ali ao vivo, ele assiste quando ele pode. Pois é, todo esforço será recompensado, né? Tem que se dedicar, tem que se debruçar. A gente sabe que tem gente que precisa trabalhar e dividir o tempo, mas enfim, o objetivo, uma hora é alcançado. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho, advogado do povo. Mande suas perguntas, vamos falar dos seus direitos. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Ovos brancos com 20 unidades, só R$10,99. Alho quilo, R$12,90. Não é promoção, é preço baixo. Tomate quilo, R$3,99. Leite Semil integral 1 litro, R$3,89. Isso mesmo, só R$3,89. Frango Ferreira ou Cogran quilo, R$7,99. Aproveite! O menor preço é logo aqui, no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui! Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Brasileiras Parafusos. São mais de 10 mil modelos e tamanhos de parafusos. Temos amortecedores, barras, terminais de direção, bolsas pneumáticas, porcas, grampos e muito mais. Brasileiras, Nossa Senhora das Graças em Uberlândia. Black Friday Casa dos Pisos. Piso 75 por 75, R$ 29,90. Porcelanato 78 por 78, R$ 49,90. Piso 43 por 43, R$ 19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia. Rua das Durandas, 9. Hiper ofertas.
Na Anglo Embalagens tem ofertas de Black Friday, difusor ambientes R$ 17,99, sabonete erva doce R$ 34,99 e muito mais ofertas. Na Anglo Embalagens, não é isso, Anderson? Isso mesmo. Continue comprando na Anglo Embalagens e concorra a um carro 0 km. Anglo Embalagens! Vem pra cá! Óculos de sol e armações a partir de R$ 99,00 é aqui na Telefotótica. Aproveite o mês da Black Friday e venha fazer ou trocar seus óculos com o maior desconto do ano, não é isso, Dani? É isso mesmo. Aproveite o mês de novembro com ofertas exclusivas pra você. Telefotótica, ótica e foto digital. Vem pra cá! Final de ano chegou e por isso venha para a Nacional Peças e Serviços e faça aquela revisão no seu veículo. Aqui tem serviço de qualidade e tem oferta de Black Friday, nesse, Davi? Isso mesmo, na troca de pastilha e disco, na linha leve, mão de obra grátis. Nacional Peças e Serviços, vem pra cá! Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você. Arroz BH 13,98, filezinho de frango sadia 17,98, bisteca suína 15,90, batata ultra fritas 17,98, mussarela 29,90, Stella Artois 4,98. Supermercados BH, faz parte de você. De volta, agradecendo o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho tem Advogado do Povo. Você pode continuar mandando suas perguntas para a gente falar dos seus direitos, tá certo? Olha só, uma grande operação policial na cidade de Araguari contra grupos envolvidos em tráfico de drogas e assassinatos na região. Deixa eu voltar com o Carlos Vilela, que está ao vivo e tem as informações da nossa querida Araguari. Carlos Vilela. Ó, Bagnetti, e é a quarta fase, hein? A quarta fase deflagrada hoje dessa operação denominada Aqueronte em Araguari. É uma ação conjunta do Ministério Público, das polícias militar, civil, penal, que cumpriram já mandados judiciais de prisão, de busca e apreensão. Foram 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão cumpridos. E, é claro, o objetivo é o enfrentamento a organizações criminosas que inclusive tem ramificações em outros estados e que agem em Araguari no tráfico de drogas e até em execução de pessoas, homicídios, além, é claro, dessas organizações estarem disputando entre elas esse território do tráfico em Araguari e também na região. E toda essa ação, Bagnetti, já resultou nesta quarta fase de hoje num parcial. Olha só, já foi a apreensão de pistola 9mm, 36 munições, 1,1 kg de cocaína, uma droga aí já está avaliada em mais de R$20 mil, 4 comprimidos de ectas e 500 pinos para embalar essa droga também, essa cocaína, 14 porções de maconha, 10 pedras de crack, balanças de precisão, celulares, 12 celulares e mais de R$1.100 em dinheiro picado proveniente do tráfico de drogas. Ou seja, uma pancada naquilo que Araguari estava acontecendo, né, aquelas execuções e essa ação de grupos que têm ligação com essas facções criminosas que são importantes no Brasil. Ou seja, mais uma resposta à altura das forças de segurança em Araguari, não é mesmo? A malandragem está dando muito trabalho lá em Araguari. Polícia Militar, Polícia Civil está precisando trabalhar horrores para conter a bandidagem aí. Você está vendo nas imagens, disse que foi apreendido, o Carlos Vilela trouxe para a gente, as máscaras. Ontem nós mostramos aqui um bando que foi aí tirado de circulação, produtos apreendidos e tinha máscara no meio. Aí máscara de novo. Será que tá vindo moda esse negócio? A gente deve falar, tá parecendo coisa de filme, esse povo tá assistindo filme demais. Mas aí, ó, mais máscara sendo usado pela bandidagem. Também tivemos mais operações aí agora com o Ministério Público à frente, operações contra organizações criminosas. A ação teve cumprimentos de mandados em Uberaba, Perdizes e Araxá, onde o César fala ao vivo. César. Bagnetti, na verdade foram 3 ações simultâneas, elas foram batizadas aí de Fora de Sintonia, Submundo e Narcocárcere. Uma mistura aí do narcotráfico com o cárcere que a gente vai explicar daqui a pouco. Elas tiveram como alvo organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e atuação a partir dos presídios aqui da região. Ao todo foram expedidos 14 mandados de prisão preventiva, 9 de busca e apreensão nos municípios de Uberaba, Perdizes e Araxá.
Durante a ação também foram localizados foragidos da justiça e feitas aí prisões em flagrante. Nos presídios de Uberaba e Perdizes, além de Francisco Sá, foram cumpridos mandados também. Os materiais apreendidos incluem aí celulares, pendrive, maconha, cocaína e balanças de precisão. Vamos falar um pouquinho de cada uma das operações. A Operação Fora de Sintonia está na terceira fase e tem como foco lideranças criminosas que agem de dentro para fora aí nos presídios. Nesta etapa foram 10 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão, além do bloqueio de R$1 milhão. A Operação Submundo, em sua segunda fase, teve 2 mandados de prisão contra integrantes de alta periculosidade, considerados de alta periculosidade, um deles preso em Francisco Sá e outro estrangeiro de origem colombiana. A Justiça também determinou o bloqueio de R$3 milhões nas contas envolvidas em lavagem de dinheiro do narcotráfico. Já a Operação Narcocárcere investiga um esquema de tráfico operado de dentro da penitenciária de Uberaba. Foram cumpridos mandados contra um detento e a companheira dele, uma moradora aqui de Araxá. Houve ainda o cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Uberaba e Araxá e a autorização de bloqueio de R$300 mil em contas bancárias dos alvos. Segundo GAECO, as ações têm o objetivo de desarticular núcleos que utilizam o sistema prisional como base de comando para o crime organizado. Ontem, até conversando, Bagnetti, com o delegado regional aqui de Araxá, a gente cada vez mais vai ouvir falar em bloqueios de bens. É uma nova estratégia da Polícia Civil que tem analisado que às vezes a prisão da pessoa que sai muito rápido, apenas a busca e apreensão não funciona tanto, mas o bloqueio de bens tem funcionado muito bem nesses casos ligados aí ao tráfico de drogas. Eu volto com você. Tá certo, César. Obrigado pelas informações e a gente tem acompanhado isso, né? Você tem que ir lá e desarticular financeiramente o grupo criminoso, assim como aconteceu com aquela operação da Polícia Federal em plena Avenida Faria Lima, em São Paulo, né? Um dos principais centros comerciais do Brasil, e a Polícia Federal foi pontual, porque ali você desarticula financeiramente as quadrilhas e aí eles não têm como, de novo, seguir adiante. Olha só, pessoal, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu foi alvo de crime de lavagem de dinheiro por parte de ex-funcionários. Essa é a tese que aponta a Polícia Civil de um esquema criminoso que está sendo investigado na cidade de Uberaba, de onde Juliano Carlos fala ao vivo. Juliano. Exatamente, Bagnetti. Inclusive, segundo o coletivo agora da Polícia Civil, no final da manhã, a própria Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ, aqui no município, foi quem fez a denúncia depois de descobrir esse esquema fraudulento e criminoso. Segundo apurado, um ex-contador da associação estava utilizando empresas de fachada, fazendo notas frias e também a lavagem de dinheiro através de contratos que eram pagos pela associação. A denúncia foi feita pela BCZ no mês de julho. A Delegacia de Crimes contra a Lavagem de Dinheiro e Patrimônios de Uberaba iniciou as investigações, apurou após receber documentos da própria BCZ, que estava sendo lesada, então os policiais representaram na Justiça. Tiveram parecer favorável do Ministério Público, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e cumpridos hoje aqui em Uberaba. Veículos foram apreendidos, pendrive, celulares, computadores, entre outros produtos, e também o sequestro de R$1.100.000 por parte desse mentor do crime, o ex-contador, que é o principal investigado. A Polícia Civil agora vai analisar todos esses materiais, inclusive os policiais devem fazer a perícia e outras pessoas, mais 6 envolvidos, que são as pessoas que deram os nomes das empresas de fachada para a confecção dessas notas, também estão sendo investigados. Então essa foi só a primeira fase da Operação ABCZ e com certeza novas fases serão realizadas. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa e foi divulgada uma nota que explica o seguinte, Bagnetti, que a associação foi quem fez realmente a denúncia à polícia, após constatar através de auditoria fraudes nesse sistema criminoso, repassou documentos e adotou algumas medidas, como afastamento desse funcionário investigado, e também está organizando novos mecanismos de fiscalização para que não aconteça mais esse tipo de crime.
A BCZ continua acompanhando a investigação e, se conseguir mais elementos, vai repassar para a polícia para que essas pessoas possam ser indiciadas e presas. Bagnete. Tá certo, Juliano. Isso ainda vai render pano para manga, vai ter desdobramentos, mas se confirmando tudo isso que foi dito pela Polícia Civil, a gente pode resumir de uma forma muito simples, né? É a raposa cuidando do galinheiro, que era o contador, quem tinha acesso ao dinheiro, né, a toda a movimentação financeira e que, segundo a polícia, é o articulador aí desse crime. Lá em Araxá, foi recuperado uma pulseira e um colar de ouro avaliados em cerca de R$70 mil. O furto foi cometido por um trabalhador que fazia reforma na casa do dono das joias. O suspeito, de 27 anos, foi flagrado por câmeras de segurança, oferecendo o colar em uma loja da cidade. Ao ser confrontado, ele confessou o crime, devolveu a pulseira, indicou aonde vendeu o colar, que também foi recuperado pela Polícia Civil, que segue com as investigações, né, para entender as circunstâncias de quem comprou os pertences, né, porque aí tem a receptação envolvida também. E olha só, foram recuperados 2 celulares furtados dentro de um centro de distribuição em Araxá, avaliados em cerca de R$12 mil. Foram furtados, aí, de acordo com a polícia, por um funcionário desse centro de distribuição de uma rede varejista. Câmeras de segurança mostram o suspeito retirando os aparelhos e escondendo-os no bolso. O furto foi descoberto quando clientes receberam caixas sem celulares. Pô, tá de sacanagem. Um dos aparelhos foi localizado em Ibiá, com uma terceira pessoa que comprou em uma loja e teria sido revendido por um comerciante de Araxá. O segundo celular foi localizado pela polícia. O suspeito foi ouvido e liberado, mas as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso. Olha só, ali na fonte que vai mandar o produto para o cliente, chega lá, a caixa está vazia. Oh, tá danado, hein? Vamos falar de coisa boa agora. A nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar a sua casa mais cheirosa e por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso e agradável que você só sentia no shopping, lojas de alto padrão, hotel 5 estrelas, você também pode ter aí na sua casa. Essa é a edição especial Azulim. Chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia e ameixa negra, olha só. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Chique demais, você viu aí, né? Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial, o melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Olha só, um possível ato de racismo chocou o público que acompanhava a Copa Uberlândia Sub-8 esse final de semana na Vila Olímpica em Uberlândia, lá no Uberlândia Esporte Clube. É outro caso que está rendendo pano para manga, hein, Carlos Vilela? No momento em que a justiça desportiva, o próprio futebol e a justiça comum combatem esse tipo de situação. O fato aconteceu, gente, durante aí a partida, 2 mulheres chamaram um menininho de 8 anos, né, usou palavras aí pejorativas, né, macaco preto, pobre favelado, até o pai de outra criança também que estava na partida recebeu ofensas verbais, macaco preto, pobre da roça, enfim, termos pejorativos, injúria total. E isso causou um tumulto imenso, gigantesco na Vila Olímpica do Uberlândia Esporte Clube, tanto que essas mulheres tiveram que ficar protegidas numa sala, porque os torcedores e os acompanhantes das demais crianças não gostaram desse tipo de situação, ficaram até a chegada da Polícia Militar para fazer aí a condução. Em nota, o Bagnete, a organização da Copa Uberlândia, compromisso com respeito e a inclusão. Olha para você ver, o time base pelo qual as 2 mulheres estavam torcendo informou que retiraram as equipes A e B das finais da competição para que haja o mínimo de reparo nos danos causados. Já o advogado de defesa, né, das suspeitas, em nota, informou que foi concedida a liberdade provisória a elas e que elas se comprometem a ajudar, inclusive, nas investigações.
reafirmou que elas são inocentes e que não cometeram qualquer tipo de crime. Por fim, as suspeitas também negam qualquer xingamento e dizem que o que houve foi uma discussão de jogo apenas. Mas é essa discussão que está fazendo do futebol adulto, profissional, tomar o caminho que anda tomando nos últimos tempos, né, Bagnetti? O que é lamentável, né, Carlos Vilela? Porque aí os nossos jovens atletas se espelham aí nos seus ídolos, né? E você também se espelha nos seus pais, né? O exemplo arrasta, você já ouviu essa expressão? E aí uma situação lamentável como essa de pessoas que não têm respeito pelo próximo, que não sabem se comportar num evento social, precisam ser banidos de eventos como esse. Simples assim. Cabe à polícia, cabe aos juízes resolverem a questão, mas a hora que deita a cabeça no travesseiro, será que dorme tranquilo? Olha só, foram suspensas as aposentadorias de 2 servidores da Prefeitura de Uberlândia, tá, por uma série de irregularidades. Maria Eduarda está ao vivo aqui com a gente e explica o que aconteceu. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnetti, para você que acompanha toda a nossa programação. E foi publicado no Diário Oficial a suspensão da aposentadoria desses 2 servidores. As decisões que se tornaram públicas após a investigação do processo administrativo disciplinar. O primeiro caso de uma servidora que teve a aposentadoria cassada por apresentar um diploma falso para obter progressão de carreira. O processo apurou que o documento foi apresentado em 2023, enquanto a servidora ainda estava no cargo. As investigações concluem aí um ato de improbidade administrativa, uso de documento falso e estelionato. Segundo a prefeitura, ela terá que ressarcir os valores recebidos indevidamente durante o período em que ela se beneficiou do diploma falso. O segundo caso refere-se a um servidor acusado de falta de urbanidade, agressão verbal a colegas e furto de um capacete durante o exercício do cargo. A apuração concluiu que o servidor se valeu da posição para obter vantagem indevida e praticou atos de imoralidade administrativa. Apesar de ter se aposentado durante o processo, a aposentadoria foi cassada, mas não houve obrigação de ressarcimento por ter ocorrido de boa fé. Volto com você, Bagnetti. Toda terça-feira é dia de falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo e quem nos ajuda nessa nobre missão, doutor Leandro Souza. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Bagnetti. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. A gente que agradece, doutor. Bandzap liberado, manda o nome, a cidade onde nos acompanha. A dúvida, doutor Leandro responde para você. Doutora Rosângela está conosco aqui. Gostaria de perguntar ao nosso nobre advogado. Doutor, trabalhei no Estado 22 anos, eu não estou bem de saúde, estava afastado, quase aposentando, aí cortaram o que pode me orientar. E aí fui quase aposentado e cortaram. O que pode me orientar nesse benefício do INSS? Eu consigo assistência social? Já teve na minha casa. Uma boa tarde para vocês. Não entendi muito bem a pergunta, doutor. Será que a gente consegue orientar a Rosângela aqui? Rosângela, e a orientação básica, até clichê, é buscar a orientação presencial do advogado para uma análise mais aprofundada. Mas me parece que você estava ali prestes a aposentar, e de alguma forma você ali foi retirada do sistema de contribuição para a Previdência e agora você precisa terminar de contribuir para se aposentar. E talvez você está perguntando se consegue o benefício de assistência social, que é o LOAS, cujo qual independe de contribuição. A gente precisa analisar de forma mais aprofundada para tomar uma medida judicial cabível. Mas me parece que, num primeiro momento, a aposentadoria por idade, já que você estava prestes a aposentar por tempo de contribuição, já me parece possível, o que afastaria a necessidade de requerer um benefício de assistência social, que tem a limitação a um salário mínimo. A aposentadoria por idade, ela poderá ser, a depender aí das contribuições, até superior ao salário mínimo.
Mas isso requer, sim, um estudo aprofundado para um parecer mais efetivo. Doutor Carlos Andrade, de Uberlândia. Doutor, boa tarde. O trabalhador pode ser demitido por justa causa se recusar a fazer horas extras? Não pode. A recusa de horas extras, ela é legítima, uma vez que a questão das horas extras, ela requer que um preenchimento de requisitos por parte da empresa, que são os chamados serviços inadiáveis, tarefas que não foram concluídas e que necessitam urgentemente de serem concluídas, etc., etc. O empregado ele tem o limite constitucional de trabalho até 44 horas semanais. As horas extraordinárias, sim, o empregador pode requerer que o empregado o faça, mas essa recusa não me parece razoável você aplicar uma dispensa por justa causa, simples e puramente, salvo quando a empresa comprovar que aquelas horas extras, elas eram tão urgentes e tão necessárias que poderia colocar em xeque ali a própria existência da empresa ou um prejuízo enorme para a empresa. Então depende do caso concreto, mas simplesmente dispensar por justa causa porque o empregado se recusou, pura e simplesmente não me parece razoável. Doutor, o Luizinho de Uberaba, ele conta que a esposa trabalha em uma casa de família. Ele quer saber se ela é obrigada a trabalhar nos feriados nacionais. Olha, trabalho em feriado nacional, quando ocorre, consiste no pagamento em dobro. Regra geral, ninguém é obrigado a trabalhar em feriados, mas há exceções. As exceções estão previstas na lei, como, por exemplo, as atividades essenciais. Uma farmácia, um supermercado, ali você tem uma escala, você tem um rodízio. Na questão de casa de família, é algo que a legislação ela é silente acerca deste fato. Teríamos que aplicar, por comparação, a gente chama isso de analogia, o que se aplica para as empresas comuns. Mas é um caso bastante curioso, porque se for levar em conta o trabalho em todo o feriado nacional, essa pessoa nunca vai ter uma folga de feriado. Então, a gente precisa ponderar esses interesses, chegar numa conclusão. Ao que me parece mais razoável é que um ou outro ali seria até possível, mas não necessariamente todos. Doutora, a Vanessa tem 41 anos e ela conta que sempre trabalhou, mas nunca de carteira assinada e também nunca contribuiu. Que orientação o doutor pode dar para ela regularizar a situação dela, né? Pensando numa aposentadoria? É bastante complicado, né? Porque a questão de você receber a chamada, o que dizem, né? Por aí, sem um lastro jurídico relevante. Eu aposentei sem nunca ter contribuído. Na verdade, você não se aposentou. Você recebe um benefício assistencial chamado LOAS, ou BPC, Benefício Prestação Continuada. Você tem que preencher os requisitos na lei, que é a questão da renda per capita, a questão de vulnerabilidade social, para que você tenha direito. O problema todo é que, caso a pessoa não preencha esses requisitos para o LOAS, o fato dela não ter contribuído, ela vai ficar sem uma coisa e sem outra. Isso é plenamente possível de acontecer. A orientação jurídica, ver se dá tempo, é contribuir, ainda que você faça a contribuição mínima, a contribuição de doméstica, que ela é muito pequena, até que você atinja pelo menos o limite ali para aposentadoria por idade. Mas, como todo caso, aí precisamos de uma análise para entender e dar um parecer acerca do melhor caminho a ser tomado. Doutor, o Rogério traz a pergunta, que é um tema que já foi bastante debatido e agora retorna aqui com a dúvida do Rogério a respeito da aposentadoria. Boa tarde, doutora. A respeito da revisão de vida toda, né? O que o senhor tem de atualização a respeito? Está liberado para a gente entrar e fazer o pedido? Olha, a revisão da vida toda ela tem um limite que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, até que data é possível. Hoje, essa matéria encontra-se pacificada em torno do Supremo Tribunal Federal e até o último movimento que temos é que não é mais possível esse tipo de ação. Tá certo, então. Obrigado, Rogério, pela dúvida. Muita gente tem essa dúvida aí. Então, deixa eu perguntar para o doutor aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? São muitas perguntas aqui. Doutor, olha aqui, a Maria Tereza de Uberaba. Doutor, muita gente aproveita Black Friday, mas depois se decepciona com o produto. Se ele chega com defeito, os direitos do consumidor são os mesmos para quem compra
presencialmente? Não, não são os mesmos, são diferentes. Mas o produto ele tem que estar apropriado para o consumo. Senão você tem direito a devolver esse produto, ter o dinheiro de volta, ou você tem direito à troca desse produto por um outro da mesma qualidade, do mesmo valor, ou abatimento proporcional no preço. Mas os direitos não são os mesmos. Se o produto não estiver defeituoso, aí, se você comprou presencialmente, vai aqui a dica. Não há que se falar em direito de arrependimento em compras presenciais. Eu olhei o produto, levei para casa, me arrependi. Não, não pode. Só se comprar pela internet. Aí você pode, tem essa diferença. Doutor, mas o produto, ele está com defeito. Ok, é o princípio da garantia. Então você tem direito à troca do produto, receber o dinheiro de volta. A gente só não pode confundir um instituto da compra fora do estabelecimento com a compra no estabelecimento. Muito bem explicado, doutor. Eu e o doutor Leônidas vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso Minas Urgente. Continue mandando suas perguntas. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso advogado do povo. Um instante só. Leal, o supermercado do menor preço. Batata, cebola ou cabotiá, 1,98. Banana nanica, laranja ou melão, 3,99. Acém o músculo, 28,99. Arroz Resende, 16,98. Leite Bonolate, 3,58. Escute a magia do Natal com Philips Aparelhos Auditivos. Tecnologia sonora premium para te conectar ao que você ama. Aproveite para conhecer o aparelho auditivo exclusivo da Philips, com parcelas a partir de R$ 199. Neste Natal, escolha escutar com a marca que você confia. A MP do Agro liberou recursos para você que precisa de fôlego para produzir. É crédito com condições especiais para quem teve imprevistos na produção e precisa reorganizar suas finanças. É parceria para você seguir em frente, produzindo e crescendo. Porque a força do agro vem da nossa gente. E esse novo crédito é para você reorganizar suas finanças. Fale com seu gerente. Sua casa merece o melhor. Black November RC. Com descontos inacreditáveis. Tecido extra, mais brilho, 20,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 66,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 49,90. RC. Uniub e Universidade do Agro apresentam César Menotti e Fabiano em um grande show solidário em comemoração ao aniversário da Uniub e o lançamento da Cidade do Agro. Dia 25 de novembro, às 20 horas no Campus Aeroporto. Troque produtos ou alimentos pelo seu ingresso e contribua com a Vamos, o Instituto Maria Modesto e a Ecoterapia AME. Veja a lista completa e os pontos de arrecadação em uniub.br. César Menotti e Fabiano. Show solidário. Ingressos limitados. Antecipe a sua troca e garanta o seu lugar. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Melão, mamão formosa, limão, laranja ou tomate extra, R$ 4,99 o quilo. Batata extra, cenoura, chuchu ou melancia, R$ 2,98 o quilo. Leite semi 1 litro, R$ 3,99. Farinha de trigo lunar premium 1 quilo, R$ 3,99. Filé de peito de frango sadia 1 quilo, R$ 19,98. Lombo suíno congelado, R$ 19,98 o quilo. Bernardão, 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! De volta, agradecendo sempre a sua companhia, a sua participação. Daqui a pouquinho nosso advogado do povo está de volta. Você pode participar com a gente pelo Bandzap. Combinado? O suspeito de participar do assassinato de uma farmacêutica em 2020 aqui em Uberlândia foi solto pela Polícia Civil. Maria Eduarda traz as informações, né, explicando esse caso que é bem mais complexo do que isso, hein, Maria Eduarda? Esse caso é bem complexo, Bagnete. Foi revogado a prisão de um dos suspeitos do assassinato da farmacêutica
que aconteceu em novembro de 2020 no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. Na semana passada, 3 suspeitos teriam sido presos. Um jovem de 27 anos, o pai dele e junto destes 2 homens também a médica Cláudia Soares, que é conhecida por sequestrar um bebê no HC da UFO. Segundo o suspeito, foi liberado porque, segundo as investigações, não foram encontrados indícios de que ele participou desses crimes. As investigações apontam que o pai dele teria pegado a placa da moto do filho e colocou no veículo que utilizou para o crime. Inclusive, o pai ainda segue preso. O homicídio aconteceu quando a Renata, que é a farmacêutica, estava indo trabalhar e foi baleada. Segundo o delegado Eduardo Leal, responsável pelas investigações, o crime foi motivado pela obsessão da Cláudia em ser mãe da menina. Ela é apontada como mandante do homicídio e tinha o objetivo de assumir a guarda da filha da vítima, fruto do casamento, entre Renata e o ex-marido. Renata, desconfiada das intenções de Cláudia, teria proibido a filha de se aproximar desta médica, viu, Bagnete? Tá certo, Maria Eduardo, obrigado pelas informações, muitos desdobramentos nesse caso. Esse crime aí foi anterior ao episódio aí, então, da médica que subtraiu, que sequestrou uma criança no Hospital de Clínicas de Uberlândia. Então, a gente já percebe nesse histórico aí que está sendo exposto pela própria investigação da polícia, essa vontade dessa mulher de ser mãe a qualquer custo, lamentavelmente, através de crimes terríveis. Olha só, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública reforçam o destaque de Araxá como uma das cidades mais seguras de Minas Gerais. A cidade é a 9ª mais segura do Brasil entre os municípios de até 100 mil habitantes. Motivos para comemorar. César Campos é que tem os detalhes aí desse ranking positivo, hein, César? É isso, Bagnete. Esse ranking, na verdade, ele é unido aí no Atlas da Violência 2025, que utilizou dados do Ministério da Saúde, e Araxá apresenta uma das menores taxas de homicídio do país. Para a gente ter uma noção, nas cidades de médio porte, Bagnete, entre 100 e 500 mil habitantes, a média da taxa de homicídio é de 24,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje, em Araxá, essa taxa é de 3,4, ou seja, 7 vezes menor que a média nacional. Outro destaque é a questão dos crimes violentos. Araxá teve entre 2023 e 2024 uma média aí de 86 crimes violentos por ano. Neste ano já foram 64 registros até semana passada, o que, segundo a Polícia Militar, indica uma tendência de queda. Especialistas são unânimes em ressaltar que esse resultado é fruto das políticas integradas de prevenção e da atuação das forças de segurança aqui na cidade. Investimentos, por exemplo, em iluminação pública, no vídeo monitoramento, que vai ganhar aí novas câmeras, vão passar para 205 câmeras aqui em Araxá, urbanismo social, valorização das forças de segurança foram destacados aí como fatos importantes, além de programas de prevenção, convivência comunitária e requalificação urbana, que também contribuíram para reduzir aí essa criminalidade. O desafio agora, segundo o prefeito de Araxá, Bagnete, é manter esses resultados em âmbito estadual e subir no ranking nacional. Vamos ouvir o prefeito Robson Magela. É um desafio muito grande, chegar a primeiro lugar, como a cidade mais segura do estado de Minas Gerais. Manter é muito mais complicado ainda, mas eu acredito muito que nós vamos estar sempre com essa parceria com as forças de segurança da cidade, para que Araxá continue sendo a primeira cidade mais segura do estado, e nós já subimos também no ranking nacional. Agora nós somos a 9ª colocada no Brasil inteiro, e nós queremos subir cada vez mais na questão de segurança. De volta com o Dr. Leônidas Silva para falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Dr. Leônidas, olha só a questão da Helenice. Doutor, tem 48 anos, diagnóstico de fibromialgia, hérnia de disco, artrose no joelho, osteoporose grau 2. Há 2 meses fui desligada da empresa após retornar de um afastamento de 45 dias. Gostaria de saber se tenho direito a algum auxílio. Então,
O auxílio, neste caso específico, vai depender do grau de incapacidade. Você dando entrada no INSS, passando por uma perícia e ali ficando constatado incapacidade para o trabalho, você tem direito ao auxílio doença. Auxílio doença por incapacidade para exercer as suas atividades no dia a dia. Esse é o direito que me parece ser possível de você alcançar. Com relação à conduta da empresa, o fato da empresa ter aguardado um pouquinho para dispensar, é muito difícil configurar ali aquela chamada, vou dispensar a pessoa porque ela fica muito doente, ela se afasta muito do trabalho, né? Isso acontece na prática, mas a empresa ela foi cautelosa ao esperar esse período para dificultar qualquer tipo de produção de prova, né, no que tange aí a chamada dispensa discriminatória. Mas o caminho que você deve tomar é esse, é da entrada no INSS e buscar o auxílio doença em razão da incapacidade atual para exercer qualquer atividade profissional. Doutor, olha a pergunta do João Gilberto, aqui de Uberlândia. Ele era assessor de um vereador, foi mandado embora sem motivo algum. Ele quer saber se ele pode entrar na justiça, aí exigindo danos morais, e se existe um prazo para que ele possa acionar a justiça trabalhista. Amigo, infelizmente, o cargo de assessoria é o chamado cargo ad nutum, cargo de confiança. Segundo regras do direito administrativo, que é o que rege essas relações, são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ao mesmo tempo que eu posso nomear, eu posso exonerar e não preciso apresentar qualquer motivação. Então, nesse tipo de cargo, não há que se falar em direito trabalhista, não há que se falar em direitos aí relacionados à regra seletista. Então, infelizmente, aplica-se regras de direito administrativo e aí é cruel. Não tendo concurso público, cargo de livre nomeação e livre exoneração é prejuízo quando você é dispensado. Doutor, o Lázaro, ele conta para a gente que tem uma demanda contra um banco, teve a informação de que ganhou a ação, que o banco já fez o depósito ano passado, mas o advogado não avisou nada ele até agora e alega que o depósito ainda não ocorreu. Como proceder numa situação de dúvida como essa, doutor? Pergunte outro advogado, para que possa consultar o processo, pague a consulta, é como você ir em outro médico. Eu fui no médico, o médico ali me deu um diagnóstico, mas eu quero uma segunda opinião. Já que você não está acreditando na palavra do advogado e ele não demonstrou isso de forma objetiva, consulte um outro advogado, apresente o número do processo que ele vai consultar e te dar um parecer e a dúvida será sanada. A Maria, ela conta que a mãe recebeu o auxílio LOAS e na época da pandemia deixou de receber. A justificativa da família é porque como a Maria mora com a mãe e ela recebia o auxílio emergencial, então por isso foi suspenso o LOA. Ela quer saber se pode voltar a receber o auxílio inicial, o LOA, doutor. Tem que entrar com a ação, né? Tem que preencher os requisitos do LOAS, né? Vulnerabilidade social, renda per capita, conforme previsão em lei. E aí a gente coloca que é importante você buscar o auxílio direto do profissional previdenciarista, que é o profissional especializado, para que ele possa entender o teu caso e entrar com a medida judicial. Vai ser o caminho que você tem. Doutor, olha aqui, estou até respondendo o Marcos aqui. O Marcos manda o seguinte: doutor, quero saber, uma casa de imobiliária, o inquilino ficou 40 dias na casa e saiu. A proprietária liberou a multa, mas não recebeu o valor combinado da imobiliária. Quem é o responsável? A imobiliária, o proprietário ou o inquilino? Aí tem que analisar as relações jurídicas, né? A imobiliária, ela tem a responsabilidade dela com relação ao locador. É um contrato em que há um repasse pecuniário. Se a imobiliária não te repassou, supostamente ela não recebeu, né? Então, primeiramente, tem uma relação entre imobiliária e inquilino. Se o inquilino não pagar, a imobiliária, como ela tem a sua procuração, ela vai processar esse inquilino, ela vai te representar, ela vai se colocar no seu lugar em face desse inquilino. Mas a imobiliária só vai ter responsabilidade em repassar algum valor para você, locador, se ela, porventura, receber do inquilino. Aí tem que analisar quem foi aí o sujeito que provocou esse inadimplemento. Doutor, olha a situação aqui do Everton de Uberaba. Doutor, fui dispensado do trabalho no mês de fevereiro. No mês de maio tive um acidente doméstico e tive que entrar com auxílio do INSS. O auxílio vai se encerrar agora em dezembro.
Eu poderia pagar o INSS retroativo para efeito de aposentadoria? O Everton tem 56 anos. O Everton pode. Ficou anos ali sem pagar e se você exerceu alguma atividade e não pagou, é possível sim esse pagamento de INSS retroativo, mas existe limitações. Então tem que verificar dentro aí do teu histórico de contribuições, os meses ali que você, porventura, não contribuiu, mas é possível fazer esse tipo de recolhimento. O que não é possível é recolher para dar um auxílio-doença, né? Ah, eu fiquei sem pagar, agora eu vou pagar o atrasado para entrar com o auxílio-doença, quando eu já perdi a minha qualidade de segurado. É tipo assim, é como aquela hipótese. Ah, eu atrasei o seguro do carro, bati, aí eu pago para ver se eu não perco o seguro. Não pode, aí você está se valendo de uma fraude. Não estou dizendo que esse é o seu caso, mas é possível pagar o retroativo, mas se a finalidade for para ter direito ao auxílio-doença para retomar a qualidade de segurado, aí você não vai conseguir. Doutora Raquel de Uberaba, ela conta que ela é MEI e tem um filho autista com hidrocefalia e epilético. Ela quer saber se consegue o benefício para o filho, ela na condição de MEI. Consegue, é possível. Todo caso precisa ser analisado, estudado, aprofundado, mas não vejo impedimento. O fato de você ser microempreendedor individual, mas você tem ali uma situação peculiar ali do teu filho, dentro disso que você relatou, eu vejo que é possível ele conseguir esse benefício, porque é uma causa independente. Doutor, são muitas perguntas aqui, deixa eu ver quem está mandando para a gente, é o Júnior. Doutor, eu perdi minha conta no banco por suspeita de fraude, porém quero vender meu imóvel e o banco não deixa. O que eu devo fazer numa situação como essa? O banco não deixa, o banco está criando obstáculos, né? É uma situação que precisa ser resolvida com o banco, né, amigo? Você precisa resolver esse problema com o banco. Aí você pode acionar a Justiça, você pode acionar a PROCON, você pode acionar ali uma própria associação que regula aí propriamente ali o intercâmbio entre os bancos, mas precisa resolver com o banco para que essa outra transação ela possa aí ter o seu prosseguimento natural. Doutor, apesar da grande quantidade de perguntas, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa. Agradecer ao doutor Leandro Souza pelas informações. Toda terça-feira conosco aqui no quadro Advogado do Povo. Combinado, Bagnetti. Estamos sempre à disposição. Obrigado aí pela audiência. Nós que agradecemos. Eu e o doutor Leandro vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, Minas Urgente. Volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. A melhor experiência gastronômica você tem aqui na Luz Burger. E tem novidades, né, Luciano? Tem sim. Em breve, mais uma loja próxima à Praça da Abadia, com mais espaço e conforto para melhor te atender. Luz Burger, vem pra cá! A Casa de Carnes Bandeirantes comemora 36 anos e o seu empório 7 anos. Sempre com os melhores cortes em carnes, linguiças, quibes e ainda um completo empório com vinhos, cachaças, queijos, castanhas, tábuas de frios e muito mais, não é isso, Zé? É isso mesmo. O melhor sabor bovino está aqui. Casa de Carnes Empório Bandeirantes. Vem pra cá. Mês de novembro, mês de Black Friday, só faróis e latarias. São descontos de até 40% em suas compras e você ainda pode dividir no cartão, não é isso, Dê? É isso aí, tem mais. Nas compras acima de R$100, você ganha o cupom para concorrer a um carro zerinho na semana do Natal. Só faróis e latarias, vem pra cá. Sua casa merece o melhor. Black November RC. Com descontos inacreditáveis. Piso Extra mais brilho, R$21,90. Piso Extra retificado acetinado, R$24,90. Piso Premium retificado acetinado, R$28,90. RC. A vida é movimento. São escolhas, desafios, descobertas. Cada passo, uma chance de chegar mais longe. No Unipan, os sonhos ganham forma e o conhecimento gera conquistas. Vestibular Unipan 2026. O caminho é leve quando a base é forte. Inscreva-se vestibular.unipan.edu.br. Prova dia 30 de novembro. Unipan. Educação que transforma.
Você sabia que as melhores ofertas do estado estão aqui no Marte Minas? Aqui você economiza e pode comprar muito mais. Confira comigo. Fralda Turma da Mônica, R$ 65,90. Sabão em barra IP com 5, R$ 9,80. Azeite Galo 500 ml, R$ 29,90. Açúcar 5 quilos, R$ 13,48. Filé de peito de frango, R$ 16,78. Leite Longa Vida litro, R$ 3,75. Vem pro Marte Minas. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. Seguir o coração. Com o aroma e o sabor de 3 corações, você tá sempre pronto para seguir o coração. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Minas de volta para agradecer o carinho da sua audiência. Passou rápido demais o nosso programa, você viu aí, mas claro, a gente segue juntos aqui ligadinhos na tela da Band Triângulo. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, você não vai perder, 6:50 da noite. Tem Band Cidade com Gestione Serrati e o nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quarta-feira, é dia do Médico do Povo, para a gente falar da sua saúde, tá bom? A todos uma ótima terça-feira, um forte abraço, tchau! Acho chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento. IG, a sua piscina. Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 1861. Venha nos visitar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga o nosso Instagram, @PomarCitrus. Dona Flex, especializada em calçados confortáveis. De Uberlândia, Grife Shopping, primeiro piso, loja 26. Clínica Conceito Saúde, cuida de você com intenção. A Band FM é diferente de tudo que você já ouviu. Com uma programação próxima do seu ouvinte, prêmios e as notícias do mundo artístico. Band FM, a sua rádio do seu jeito.